Hoje exploraremos a vida fascinante de Santo Antão do Egito, o homem que largou sua riqueza para enfrentar seus próprios demônios no silêncio do deserto. Em um mundo onde a maioria das pessoas olham para as telas quase o tempo todo, causando ansiedade, vazio existencial e o excesso de distrações da vida moderna, a sua jornada surge como um remédio poderoso e atual. Descubra como as batalhas espirituais que ele travou há 1700 anos explicam as crises existenciais da modernidade, e como o silêncio pode ser a chave para a verdadeira liberdade. Uma lição de coragem, fé e autoconhecimento que atravessa os séculos. Hoje, vamos aprender a vencer a guerra que ninguém mais está ensinando a lutar. Essa é a história de Santo Antão, o homem que os psicólogos modernos estudam, que os monges seguem até hoje e que fascinou artistas como o pintor e escritor Salvador Dalí. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que o deserto dele é, na verdade, a resposta para o seu caos. Ano 251, no Egito, o Império Romano ainda dominava o mundo, mas algo novo estava borbulhando sob a superfície. Próximo ao que hoje é o Cairo, nascia Antão. Ele não era um miserável, pelo contrário, vinha de uma família abastada. Ele tinha terras, dinheiro e prestígio. Mas aos 20 anos, seus pais faleceram. Ele se viu sozinho, herdeiro de uma fortuna considerável e com uma irmã mais nova sob seus cuidados. O caminho óbvio era casar, multiplicar a fortuna e viver o conforto. Mas, em uma manhã qualquer, ele entrou na missa e ouviu uma frase que mudou o curso da história. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem, e segue-me. Antão não ouviu aquilo como um conselho para os outros. Ele ouviu como uma ordem direta. Ele não hesitou. Repartiu seus bens, providenciou cuidado para sua irmã e partiu. Sem plano de volta ou garantias. Apenas com uma convicção que nenhuma lógica humana conseguia explicar. Primeiro viveu próximo de sua comunidade, mas depois buscou lugares cada vez mais afastados, permanecendo por anos em completo recolhimento. Esse isolamento não era fuga do mundo, mas um caminho de transformação espiritual. No silêncio do deserto, ele enfrentou solidão, tentações, medo e intensos combates interiores. Foi ali que fortaleceu sua fé, dedicando-se à oração, ao jejum e à contemplação. Antão não foi direto para o isolamento total. Ele nos ensinou que a vida interior é uma construção gradual. A jornada espiritual de Santo Antão pode ser compreendida em 3 grandes passos, que revelam um verdadeiro caminho de transformação interior. Primeiro, aprender com os mais velhos. Antes de enfrentar sozinho o deserto, Santo Antão compreendeu algo essencial. Ninguém cresce espiritualmente sem orientação. Depois de abandonar seus bens, ele passou a procurar homens santos e ascetas mais experientes, observando atentamente como viviam. De cada ancião ele aprendia uma virtude, de um, a disciplina, de outro, o silêncio, de outro ainda, a perseverança na oração. Ele não buscava apenas ouvir ensinamentos, mas absorver pelo exemplo. Esse primeiro passo foi a base de toda a sua jornada, porque ensinou a ele a humildade de reconhecer que a sabedoria nasce da escuta. Essa etapa mostra que o crescimento espiritual começa quando deixamos de confiar apenas em nossa própria força e aprendemos com aqueles que trilharam o caminho antes de nós. Humildade foi seu primeiro passo. Depois, ele foi morar em um cemitério, para olhar a morte de frente até que ela perdesse o poder de paralisá-lo. Esse gesto tinha um significado profundo. O cemitério representava o lugar do confronto radical com a fragilidade humana, com o medo, com a solidão e com tudo aquilo que o homem tenta evitar. Foi ali que enfrentou intensas tentações e ataques espirituais. Os sepulcros simbolizam a morte do homem velho, o orgulho, os desejos desordenados, os apegos e ilusões que afastam a alma de Deus. Ao viver entre os mortos, Santo Antão aprendeu que, para nascer espiritualmente,
é preciso permitir que morra dentro de nós tudo aquilo que impede a vida nova. Se você não teme a morte, o que o mundo pode te oferecer para te controlar? Santo Antão foi ainda mais longe, retirando-se para o deserto profundo. Ele mergulhou no silêncio total. Se concentrou apenas na oração, no trabalho e na leitura. Ali não havia distrações, vozes, conforto ou reconhecimento. Apenas o silêncio. No início, o silêncio revela nossos ruídos interiores. Inquietações, medos, pensamentos dispersos. E foi aí, no silêncio, que os demônios apareceram. Muita gente ouve falar que Antão foi atacado por demônios e pensa: isso é superstição medieval. Mas os psicólogos modernos dizem o contrário. Quando você para de se distrair, quando desliga o celular e senta em silêncio, o que aparece? Para muitos, aparecem os medos que você nunca encarou, a raiva e a sensação de que a vida não faz sentido. Antão enfrentou a assídia, que hoje chamamos de depressão existencial. Ele enfrentou a tentação da glória e do dinheiro. O inimigo o atacava com imagens horríveis e lembranças do conforto que ele deixou para trás. Essas tentações incluíam desejos materiais e riqueza. O inimigo o tentava com pensamentos de conforto e posses. Prazeres da carne, visões e ilusões para afastá-lo da pureza e da oração. Medo, solidão e desespero, tentando fazê-lo desistir da vida de penitência. Ataques demoníacos. Relatos descrevem aparições assustadoras e agressões espirituais. Sabe como ele vencia? Não era fugindo, ele expulsava o mal pela sua presença. Antão estava tão cheio de Deus que o medo não encontrava espaço para morar. Antão resistiu às tentações e não se deixou seduzir pelas tentadoras visões que se multiplicavam à sua volta. Foi nesse deserto profundo que Santo Antão alcançou grande maturidade espiritual. O homem que entrou ali para lutar, saiu transformado em mestre espiritual, capaz de orientar multidões. O paradoxo de Antão é maravilhoso. Quanto mais ele se escondia, mais o mundo procurava. Ele passou 20 anos em isolamento total, e quando saiu, sua fama de santidade era tamanha que muitos passaram a procurá-lo em busca de conselhos espirituais, cura e orientação, dando origem ao movimento monástico cristão. Até o imperador Constantino, o homem mais poderoso do mundo, viajava para o deserto para pedir conselhos ao eremita. O silêncio não o tornou indiferente. Muito pelo contrário, ele saiu do deserto para enfrentar perseguições e defender os perseguidos. O silêncio o tornou mais corajoso do que qualquer soldado. A grande mensagem do isolamento de Santo Antão é essa. No silêncio e na solidão, quando vividos com propósito, a alma encontra espaço para ouvir a voz de Deus. Você não precisa morar em uma caverna. Mas você precisa do seu deserto. O deserto de Antão não era apenas um lugar no mapa, era uma prática. É a decisão diária de parar de fugir de si mesmo. Se você trocar a palavra demônio por ansiedade e deserto por aqueles 10 minutos que você larga o celular, a batalha é exatamente a mesma. Santo Antão viveu 105 anos. Morreu em paz, lúcido e sem arrependimentos. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que está se sentindo sobrecarregado. E se você quer ver como essa tradição continuou através dos séculos, assista ao nosso vídeo sobre São Charbel, o eremita que seguiu os passos de Antão 1000 anos depois. O link está aqui na tela. Inscreva-se no nosso canal para mais jornadas como esta. Curta e compartilhe. Santo Antão do Deserto, rogai por nós. Até o próximo encontro.